Boa noite, telespectadores. Estamos de volta em mais uma semana com o nosso Viver Bem em Cristo e cumprimentando aqui o ministro do Evangelho, Sérgio Alves, que está conosco. Tudo bem, pastor Sérgio? Boa noite a todos. Está tudo bem, graças a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. E sempre é uma alegria falar a palavra de Deus, porque ela é muito importante para melhorar o nosso coração e nos dar força para viver cada dia, né? A gente precisa desse suprimento de vida que é conhecer a pessoa de Cristo. Quando a gente lê a Bíblia, você está conhecendo a pessoa de Cristo, que é o supridor do homem, o provedor do homem, é o suprimento de vida do homem, né? Então, faça um teste, abra a palavra no Novo Testamento e faça uma leitura diária pela manhã, você vai ver uma melhora de qualidade de vida. Dentro de 30 dias você vai ver a diferença. E é uma leitura que não é uma simples leitura, mas que leia pensando em cada palavra ali, né? Porque realmente faz toda a diferença quando a gente conhece, né, a Bíblia, que é a verdade, que nos liberta, digamos assim. Às vezes a gente se pergunta, mas liberta do quê, né? Liberta a nossa alma de tantos enganos, de os nossos sentimentos, como nós falamos na outra semana, a solidão, a rejeição, a ansiedade, né? Porque nós começamos a compreender e a sentir, né, esse poder de Deus entrando no nosso coração e suprindo essas coisas de uma forma sobrenatural, que só quem vivencia é que pode compreender, né? E por isso a gente convida aqui as pessoas a buscar, né? Como também está escrito, né? Busca e achareis, né? Pedir e dar-se-vos-á. Então a gente tem que ler, pedir para Deus falar conosco. Ele já está falando através da palavra, que é a Bíblia, mas que a gente consiga ouvir com os nossos olhos espirituais, sentir, perceber, não é? Mas isso é algo que a gente tem que buscar de todo o nosso coração, né? Não como uma simples curiosidade e de uma forma matemática, eu vou fazer A mais B e vai, né, dar resultado tal. Não é bem assim, né? Nós podemos ver a importância da palavra analisando o Salmo 119, de como a meditação na palavra de Deus muda a mente das pessoas para melhor. Ela fortalece o homem por dentro. É que nem você está fraco, desnutrido, e você tomar vitaminas fortes, assim, sabe? Você vê o efeito psicológico na nossa vida imediatamente, assim, num período de 30 dias você meditando na palavra, você já começa a ver as diferenças de que as percepções que você tinha antes, elas ficam diferentes. Ela vai fazer você migrar para tomar decisões e atitudes um pouco já diferenciadas do passado. Porque a palavra de Deus parece um leme, ela vai te dando uma nova direção de como enfrentar o mundo, as pessoas, a vida, sabe? E ela vai te preenchendo e te fortalecendo por dentro. Só quem faz esse teste é que vai sentir os efeitos que eu estou falando. Mas que você persevere na meditação matinal, antes de entrar em qualquer atividade, que você faça essa experiência de estar contatando Cristo por meio da palavra. Isso já vai fazer toda a diferença para você. Pois é, nós não podemos transitar, digamos assim, entre duas dimensões, né? Mas nós podemos receber, né? Então, isso lembrou uma passagem de Mateus, no capítulo 17, ali do 1 ao 7, fala sobre a transfiguração de Jesus, e aquilo me falou assim várias coisas, né? Que nós podemos observar assim, que Jesus transita, digamos, entre duas dimensões, a natural, né, que é a que nós enxergamos, né, e a espiritual, né,
que também podem ser multidimensionais, a gente não tem nem ideia, né? Mas a gente, nesse corpo físico, material, a gente não consegue atingir essa dimensão espiritual, né? Então, assim, o que a Bíblia fala sobre isso? Seria talvez correto dizer que o espiritual atinge o material, mas que o material não pode atingir o espiritual? Ou algumas pessoas também têm medo do desconhecido e também, né, têm medo de perceber essas coisas. Eu não sei o que acontece, né, mas Jesus fazia isso muito bem, e não era só uma visão, ele era físico, concreto também, né? Ele vinha, comia, se alimentava com as pessoas, né? Conversava, e também se tornava somente espírito no momento que, digamos assim, atravessava uma parede, né? Se teletransportava, digamos, né? É perfeito. Isso é o projeto de Deus para todas as vidas que buscam Deus e se entregam para Deus. Deus quer glorificar essas pessoas, porque Jesus era glorificado quando ele começou a mostrar que vivia simultaneamente as duas dimensões, né? Então, isso é importante a gente mencionar, que a vida divina, a vida invisível, ela é superior à vida natural, infinitamente, né? As pessoas hoje pensam que é o contrário. As pessoas enfatizam, dão valor para a vida natural. Mas o que é importante é que você saiba, e isso Deus quer ensinar para todos, que nós somos 3 partes distintas da nossa formação, criada por Deus. Espírito, alma e corpo. Então, por que Deus colocou um espírito no homem? Porque aquilo ali é a casa de Deus. Ali é o lugar de Deus morar. E de dentro do homem, Deus quer abençoar a alma dele e o corpo dele, guiando ele a ter uma vida de satisfação e uma vida elevada na terra. Isso não aconteceu com o projeto original porque houve o pecado, né? Então, o que é Deus? Deus agora precisa levar a pessoa para recomeçar com ele, e ele vai entrar de novo no homem, porque o homem perdeu Deus quando pecou. Então, quando você se aproxima, confia em Jesus e é batizado, você recebe o Espírito Santo de novo, para morar lá no teu espírito. E aquela glória que está no teu espírito vai transcender todos os limites para passar para dentro da tua alma. E quando a alma do homem estiver saturada do espírito, o corpo fica transfigurado. Isso não foi só Jesus que sofreu uma transfiguração, na verdade. Moisés tem uma também. Passagem lá, Moisés, Elias, não é? Que foram, né, vistos e conversaram com os apóstolos em determinada ocasião, não é? Então, isso é uma coisa fantástica e é real, não é? É real. Então, como se chega a esse ponto? Você buscando Deus através da palavra, contatando Deus por meio da palavra, até a tua mente, a tua alma aprender a se comunicar com Deus que mora dentro de você. Sim. Quando isso acontece, melhora a nossa vida. Com certeza. Bem, pastor, vamos fazendo um breve intervalo e já voltamos e continuamos a falar sobre esse assunto que para mim é empolgante, assim, né? Ao mesmo tempo que é misterioso, curioso talvez, mas mais no sentido assim, de mistério e daquela vontade de a gente conseguir atingir este nível, né, elevado de mental, espiritual, enfim, como o senhor disse, né? Então nós já voltamos aí com você. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo. No bloco anterior, o ministro do Evangelho, Sérgio Alves, nos falava da questão de o homem ser tripartido, né?
corpo, alma e espírito. E eu estava pensando, enquanto o senhor falava, que talvez a gente viva tão mal porque a gente dá muito mais ênfase, peso, cuidados e atenção para aquilo que destes três é perecível, que é o corpo. Como a gente cuida do corpo, dá atenção para o corpo, né? Se preocupa, e depois a gente dá um peso para a alma, né? Para os nossos sentimentos, que é também algo que pesa bastante, digamos assim, porque a gente vive muito mal, vive à mercê de muitos sentimentos e, né, andamos conforme a maré, né? Mais em cima, mais embaixo. E o espírito é o que a gente menos busca e cultiva. E é esse que é o mais importante, não é? Que é o que nos faz transcender, né? E o que leva a pessoas, como nós vimos, né? Jesus, Elias, Moisés, né? Também, como conta lá na Bíblia, que também tiveram essa transfiguração, né? Vieram, se materializaram novamente, conversaram com pessoas aqui, né? E algo real, palpável, tocável, né? Então, como transitar nessas dimensões? A gente fica pensando como isso seria possível, né? Então, eu gostaria que o senhor continuasse explicando isso para a gente. Esse é um processo assim que a pessoa tem que entender que a palavra de Deus foi dada ao homem para glorificar o homem. A Bíblia não é para você deixar lá na entrada da casa, aberta, numa passagem bíblica, numa estante toda bonita, né, artesanal. E eu vejo isso muito nas casas quando eu entro. Quando abre a porta tem aquele hallzinho de entrada, assim. E aí tem uma mesinha bonita, uma toalha linda e uma baita de uma Bíblia aberta, né? Aí eu fico pensando, por que as pessoas fazem isso e não leem a Bíblia? Porque eles não entenderam que aquilo é necessário para eles, entende? O que é necessário para eles? Estudar, se formar, trabalhar, ganhar dinheiro, adquirir coisas, melhorar o padrão de conforto, material, carro, casa, tudo. Isso aí, em todas as áreas. Em todas as áreas. Eles valorizam muito isso, cuidar do corpo, né? Quanto a pessoa gasta para cuidar do corpo no ano? Não sei se a gente fez o cálculo. Com roupa, com creme, com remédio, com tratamento, com cirurgia, gasta horrores, altas somas, né? Que não está errado, a pessoa quer cuidar do corpo, e tudo é lícito, né? Sim. Agora, é importante assim que ela não foi tocada para entender que ela precisa de algo diferente, né? Que é o bem-estar mental e material. Ela precisa investir no espírito. Isso é fundamental para a manutenção e qualidade, melhorar a qualidade de vida dela. Mas ela não enxerga que essa possibilidade seja a solução para ela. E aí nós voltamos a falar sobre o bloco anterior, que a nossa formação mental está totalmente embasada em princípios que não processam avanço da vida humana, que não te dão a redenção. E a gente pensa que sim, né? Se eu ter muito dinheiro, eu vou ser feliz. Se eu ter muito dinheiro, eu vou ter muito conforto. Não é verdade. A gente só é feliz se tem Deus dentro da gente, no comando das nossas faculdades e da nossa alma. Isso é prioridade. Isso é base para uma vida. Até pode ter sua riqueza depois, sua vida material muito abastada, não tem problema. Mas a prioridade, como diz em Mateus capítulo 6, no versículo 33, diz que Jesus diz: olha, vou dar um conselho para vocês. Busque o reino em primeiro lugar.
Não é o material, não é o dinheiro. Busque o reino em primeiro lugar. O que é buscar o reino em primeiro lugar? É fazer com que o Rei Jesus, que está no teu espírito, venha governar tua alma. E tudo mais vos será acrescentado. Exatamente. Ali. Aí então Deus disse, aí eu vou te dar tudo que tu precisa com sobra. E nada vai te faltar. Tudo vai sobrar. Porque Deus nunca dá o que a gente só precisa, Ele dá com sobras, né? Porque você precisa dar para outros que estão em necessidade. Então Ele tem que sobrar para você, né? Então como é que tu vai fazer a ajuda às pessoas se tu não tem com sobras? Está faltando para ti, né? Então isso a nível espiritual também é um princípio. Se Deus não me dá uma abundância de vida divina, eu não consigo dar para os outros. Não consigo levar as pessoas para o reino, para a igreja, levar a oração para eles, levar a redenção para eles, a salvação para eles e o crescimento de vida para eles. Eu preciso estar sobrando aqui dentro. A parte espiritual também. E a material também é a mesma coisa, né? Se eu tenho a revelação do plano de Deus, e se eu vejo pessoas passando primeira necessidade, mas eu não tenho uma dificuldade para dar o que sobra, entende? Não tem, porque Deus já me educou para isso. Sim. E Deus já me ensinou que os valores da vida humana não é no que ele possui e tem, e sim naquilo que está dentro dele. Ali está o patrimônio, a riqueza. Porque se eu busco o reino constantemente, como Deus pede, Ele me acrescenta todas as coisas. E se Ele me colocar num ambiente carente, Ele vai me dar muito dinheiro para ajudar aquelas pessoas. Entende? Verdade. Então Deus controla, administra tudo na nossa vida e a gente pensa que é nós que vamos cuidar de nós, entende? Mas não é esse o plano de Deus. Deus quer cuidar de você. Sim. E essa questão assim né, ter em abundância e dar, né, às vezes a gente vê que as pessoas têm tanta dificuldade em dar coisas que, se nós voltarmos no programa da outra semana, né, nós falamos que as coisas não suprem o coração humano e a gente tem dificuldade de dar. Às vezes as pessoas não estão bem, tem pilhas de coisa, não é? E aquilo não está satisfazendo, mas na hora de dar também não conseguem dar, não é? É uma coisa muito louca, assim, né? É incompreensível, é uma coisa irracional, né? Então a gente tem que ver que tem algo aí, né? Tem coisas na mente da gente. Outra coisa que eu percebo, né, que o senhor também comentou numa das ministrações, né, às vezes uma pessoa vem te falar de um problema ou vem falar de um problema para uma pessoa e aquela pessoa mal escutou, já começa a falar dos seus problemas para ela, né? Então, por que isso acontece? Por que eu não ouço a pessoa, tento compreender, tento ajudar, né? E já vou falando, mas eu também tenho isso, tenho aquilo, né? Sofro disso, sofro daquilo, né? Cada um fala numa roda, assim, cada um fala mais dos seus problemas e nenhum se atém ao que o outro está dizendo, né? Por quê? Porque as pessoas realmente elas não têm para dar, né? Então só vai ter como dar aquilo que a gente tem de fato, né? Em abundância. Né? A palavra de Deus é algo que faz com que essas coisas boas se multipliquem para que se possa dar, se doar a outra pessoa, se doar do seu tempo, da atenção, né? E de tantas outras coisas que é o que supre, né, a alma de uma pessoa. Verdade. Certa vez eu tive uma experiência com isso que você falou. Uma pessoa veio, me destratou, me xingou, me degradou, fez horrores, né? Aí eu via o Espírito dentro de mim falar: fica quieto, tenha paz, perdoa essa pessoa. Eu ouvia o Espírito falar dentro de mim o que era para fazer. Porque logo no início me levantou assim para me revidar.
Mas quando eu orei assim, eu senti que Deus tomou conta do meu intelecto, das minhas emoções, e me deu aquela paz que só Deus pode dar, para me olhar com ternura e piedade para aquela pessoa. Então Deus disse assim: olha, não aceita o que Ele está te dando, porque Ele só tem isso para te dar. Perdoa ele, abençoa a vida dele. E a situação foi muito grave, mas eu consegui perdoar. Então eu digo, isso aí não é glória de homem, isso não é capacidade humana, isso é Deus que está no comando de uma alma para fazer isso. Verdade, não tem nada melhor do que isso. Posso dizer que já vivenciei uma situação assim, talvez não tão grave, né, nesse nível como o senhor está dizendo, a gente nunca sabe, né, mas que foi algo assim que realmente te choca no sentido, para mim foi no sentido de, nossa, como a pessoa tem amarguras dentro de si, que despejou tanta coisa ruim, né? Então, antigamente eu também, né, revidaria, xingaria, ficaria indignada, né? Mas a gente muda como a gente recebe as coisas, compreende o que está ali por detrás de todo aquele distrato, xingamento, enfim, né? A pessoa está com problema, né? Então, mas, enfim, né, pastor, são tantas coisas aí que a gente só pode compreender mesmo à luz de Deus, né, iluminados por Deus. Sim. Por esta verdade que toca a nossa mente, nosso coração, e que é verdadeiro, palpável, real, né? Só buscando. Bem, pastor, seu recado final aí, né, porque o nosso programa já está terminando. Eu só quero agradecer aí a audiência aí, a vocês aí, que Deus abençoe a todos e nos dê, assim, esse crescimento espiritual que a gente precisa tanto. Amém? Uma boa noite a todos. Uma boa noite e até a próxima semana aí com o nosso Viver Bem em Cristo. Viver Bem.